O Dr. Domingos Araújo é reumatologista, foi um dos oradores neste 24º Congresso de Clínica Geral. O seu tema apresentado foi osteoporose, mormente a prevenção. Quais são os principais cuidados a ter, se calhar principalmente o sexo feminino, na prevenção da osteoporose? Como é que nós podemos prevenir uma doença que tem a ver muito com o avançar da idade? É evidente que as pessoas vão sofrer de osteoporose maioritariamente na idade adulta e sobretudo acima dos 65, 70 anos. Então o que é que nós devemos fazer? É evidente que não devemos chegar à idade avançada para fazer a prevenção. A prevenção deve ser feita quase que, podemos dizer, até dentro do útero da mãe. Uma mãe que tenha uma alimentação adequada, provavelmente o seu filho terá uma melhor qualidade dos seus ossos. Mas durante todo o crescimento, durante a infância e a adolescência, que é um período onde se vai desenvolver os seus ossos, deve haver uma adequada ingestão de cálcio e vitamina D e deve também, uma outra preocupação, é a atividade física. São dois aspectos muito importantes que não custam, são económicos e que estão ao alcance de toda a gente. Ter uma dieta adequada em cálcio e vitamina D e procurarem praticar exercício físico ao longo de toda a vida, desde que nascem até morrerem. Estes são os aspectos importantes. Outro é não estragar a sua saúde. Como é que nós podemos estragar a nossa saúde? Através da alimentação, fazendo, por exemplo, a ingestão exagerada de derivados do café, a ingestão exagerada de álcool, a ingestão exagerada daquilo que nós vulgarmente chamamos o fast food, a comida, enfim, dos McDonald's, não queria estar a fazer publicidade ou impublicidade a nada, mas é uma alimentação que pode-se fazer, mas não persistentemente, de uma forma contínua. Isso é claramente uma alimentação errada. Por outro lado, nós hoje sabemos que o tabaco é muito prejudicial para os ossos. Portanto, se tivermos atenção que a Coca-Cola é prejudicial... A Coca-Cola, eu pergunto-lhe, todos os sumos com gás? Não. Porquê que eu digo a Coca-Cola? Porque tem uma riqueza, é constituída por cafeína, mas também fosfatos. O seu conteúdo em fosfatos é muito elevado e faz realmente haver uma excreção muito maior de cálcio pelo nosso organismo. Por outro lado, uma criança ou um adolescente que bebe Coca-Cola normalmente vai ter uma ingestão exagerada de açúcar, que é prejudicial, vai ter provavelmente uma alimentação, porque quem bebe bebidas doces realmente não gosta muito da alimentação tradicional. Portanto, neste momento eu acho que a juventude está a substituir a Coca-Cola em vez do leite, está a substituir uma alimentação não adequada em vez da alimentação dita mediterrânica, que é aquela que nós temos e que é a mais adequada. Portanto, a prevenção vai consistir numa alimentação tradicional, que os nossos antepassados faziam, que os nossos pais e os nossos avós faziam, e mantermos uma atividade física. Hoje toda a gente tem carro, hoje toda a gente vai para a escola de carro, os pais só não entram na escola com o carro dentro porque não podem, senão só deixavam o filho à porta da sala de escola. Portanto, é importante que se incuta novamente nas crianças e nos adultos jovens, ao longo de toda a vida, que a atividade física é fundamental para ter uns ossos bons, uns ossos fortes e, portanto, não correrem o risco de mais tarde virem a ter fraturas osteoporóticas, que algumas delas diminuem a esperança de vida. Uma pessoa que tenha uma fratura da anca, por exemplo, aos 70 anos, uma em cada 4 morre ao fim de 6 meses, ou seja, 20% a 25% que fazem uma fratura da anca, uma fratura do colo do fémur, têm um risco muito aumentado de morrer precocemente. Se não morre, o que é que vai acontecer a essa pessoa? Vai ficar acamada, vai obrigar que ou os filhos a coloquem num lar, porque fica dependente, ou alguém, o filho ou a nora, deixem de trabalhar para tomar conta dessa pessoa de idade. Portanto, as fraturas de osteoporose são graves, custam imenso dinheiro ao Estado, porque normalmente obrigam muitas delas a internamento e a cirurgias, e perturbam a vida de uma família, porque essa pessoa fica incapacitada quando não morre precocemente.
Portanto, acho que é importante as pessoas se preocuparem com a saúde dos seus ossos. É evidente que nós preocupamos-nos com a saúde do nosso coração, temos a ideia de que quem sofre do coração morre, é evidente que morre, é uma das causas de morte importantes, mas também quem tiver ossos fracos, quem fizer fraturas osteoporóticas, também a sua esperança de vida é menor e morre ou fica incapacitado para toda a vida. Exato, não se pode subestimar as outras partes do corpo. Densitometria atualmente é comparticipada. A partir de que idade é que as pessoas devem fazer este exame? A densitometria está para a osteoporose como o aparelho de tensões está para a hipertensão. Eu só sei se uma pessoa é hipertensa se lhe medir a tensão arterial. Felizmente, hoje, a medir a pressão arterial é um aspecto económico que não custa muito dinheiro e, portanto, toda a gente tem acesso a medir a pressão arterial. Fazer uma densitometria, infelizmente, não é assim tão barato. Portanto, não podemos fazer a medição da massa óssea a toda a gente, porque não é rentável. Então, vamos selecionar as pessoas que mais podem beneficiar, que mais estão em risco e que podem beneficiar de fazer uma densitometria. Portanto, a todas as mulheres com mais de 65 anos é importante e deve-se fazer uma densitometria. Uma mulher antes dos 65 anos, quando é que poderá fazer? Se ela é uma mulher magra, que é um risco para a osteoporose, se é uma fumadora, é um risco para a osteoporose, se ela tem na sua família a mãe ou algum familiar que já teve uma fratura, portanto, antes dos 65 anos só se deve fazer uma densitometria se a mulher tem fatores de risco para ter uma osteoporose. Para lá, antes disso, não vale a pena fazer uma densitometria. O homem está indicado, o homem tem menos riscos, tem cerca de metade dos riscos que tem a mulher de ter osteoporose, então deverá ser apenas a partir dos 70 anos. No entanto, se o homem tem fatores de risco, se também é um fumador, se bebe exageradamente ou se tem alterações também das funções hormonais, a estes homens com alguns fatores de risco pode-se fazer uma densitometria antes. O facto da mulher entrar na menopausa, só por isso não é necessário fazer, a não ser que ela tenha outros fatores de risco. Senão, não é necessário fazer uma densitometria. Claro que se fosse um exame tão barato como medir a pressão arterial, não haveria inconveniente, media-se a toda a gente. Mas é um exame que custa ainda bastante, ainda é um preço razoável, portanto temos que fazer a seleção de quem deve fazer uma densitometria óssea. A densitometria óssea é, neste momento, o único exame que permite fazer o diagnóstico de osteoporose. Portanto, está indicado, mas para estes casos que eu apontei. Então as pessoas só serão medicadas no caso de terem osteoporose e serão dados conselhos mais saudáveis de vida para quem tenha, por exemplo, uma descalcificação com 30 e poucos anos de idade, por exemplo? É sim. Os assuntos relacionados com a qualidade de vida devem ser para todos. Ou seja, uma alimentação adequada é importante para os ossos, como também é importante para o coração. É igual, não há grandes diferenças. Fazer exercício físico é importante para os ossos, mas é também importante para o coração. Portanto, hábitos saudáveis de vida devem ser recomendados a toda a gente, do sexo masculino, do sexo feminino, novos ou idosos, hábitos saudáveis de vida. Uma alimentação adequada, exercício físico, não fumar, não beber exageradamente. Eu não estou a proibir que as pessoas bebam, não devem beber exageradamente, ok? Portanto, isto deve ser recomendado. Agora, o médico, quando está perante uma mulher que sabe que quando chega à menopausa é um fator de risco, a mulher, quando entra na menopausa, os seus ovários deixam de funcionar. As hormonas femininas são extremamente importantes para a saúde dos ossos. A mulher, na menopausa, perde as hormonas femininas. Portanto, tem que haver um cuidado maior nesta mulher. Então, deve-se insistir para que ela faça mais exercício físico, que ela tenha uma maior ingestão de cálcio, porque durante aqueles anos iniciais após a menopausa, 5 ou 8 anos, são os anos mais graves para os ossos na mulher que entra na menopausa. Estes são os cuidados que nós podemos recomendar a todos e às mulheres quando entram na menopausa. Suplementos de cálcio não estão então aconselhados para quem tem descalcificação em idade tenra, 30, 40? É assim,
Porque os suplementos de cálcio só devem ser indicados se a pessoa na alimentação não ingere a quantidade de cálcio necessário. Nós sabemos, por exemplo, eu falei do leite, o leite é realmente o alimento de mais fácil acesso a todas as pessoas. Toda a gente tem acesso ao leite, ao iogurte, ao queijo, e que não é muito caro. Portanto, é uma fonte fácil de obter cálcio. Mas há outras. Por exemplo, os peixes que se cozinham com a espinha. Os legumes, a couve galega é extremamente rica. Portanto, agora, provavelmente as pessoas estão-se a esquecer de comer a sopa. A sopa é um dos pratos fundamentais na alimentação que os mais novos, se calhar, já nem se lembram do que é comer a sopa, ok? E estão lá os legumes, também são ricos em cálcio. Portanto, nós falamos no leite porque é realmente o alimento que está de mais fácil acesso, mas há outros. Por exemplo, as sardinhas de conserva, que as pessoas hoje já quase que não comem, subestimam, mas era uma fonte rica de cálcio. Sabe porquê? Porque o peixe, as sardinhas que eram conservadas com a sua espinha, durante o período em que estavam de conserva, todo o cálcio da estrutura da espinha da sardinha era vertido. Portanto, quando a pessoa comia um lombo daquela sardinha, tinha enormes quantidades de cálcio. Portanto, não há só... Portanto, uma pessoa diz assim, eu não tolero o leite. E nós sabemos que há uma percentagem da nossa população que não tolera o leite. Porque nós somos a única espécie humana que bebe leite depois de nascer, após ter mamado na mãe. Mais nenhuma espécie animal bebe leite ao longo da toda a vida. Ainda por cima, bebemos leite de um animal que não é da nossa espécie, que é da vaca. Portanto, nós não estamos adaptados a beber o leite da vaca. Felizmente, o nosso organismo adapta-se, mas há uma percentagem de pessoas que não conseguem adaptar-se e não toleram o leite. Essas pessoas têm outras fontes de cálcio. Mesmo assim, se a ingestão de cálcio, se nós fizermos um cálculo e virmos que é suficiente, então sim, deverão fazer suplementos de cálcio e de vitamina D. Todos os tratamentos que hoje os médicos propõem às mulheres para tratar a osteoporose devem sempre ser acompanhados de cálcio e de vitamina D. Porquê? Porque todos estes medicamentos foram estudados dando aos doentes cálcio e vitamina D. Portanto, eles só são eficazes, ou pelo menos nós temos a garantia da sua eficácia, se fizerem cálcio e vitamina D. Portanto, nessas situações... Absorção e fixação. Exatamente. Ajuda. Sem o cálcio e a vitamina D, os medicamentos que nós usamos não são eficazes, não são tão eficazes, pelo menos. Portanto, acho que é importante ter esta noção. Mesmo que uma pessoa esteja, que o médico lhe dê um medicamento, terá que fazer cálcio e vitamina D. Para terminar, um adulto, que quantidade de cálcio, imaginemos, em litros de leite, em copos de leite, deve ingerir por dia para uma boa manutenção óssea? Olha, eu faço parte da direção de uma associação, que é a Associação Portuguesa de Osteoporose. A Associação Portuguesa de Osteoporose, desde há uns anos para cá, tem feito uma campanha, 3 copos de leite por dia. 3 copos de leite para a saúde dos nossos ossos. Isto dá, se um copo de leite tiver à volta de 250 mililitros, que nós bebamos por dia cerca de 750 mililitros de leite por dia. Isto para as pessoas calcularem. Deve haver um copo de manhã, um copo ao lanche e um copo de leite. Este seria o ideal. Claro que pode substituir um copo de leite por um iogurte, pode substituir um copo de leite por uma fatia de queijo, é perfeitamente compensável. Se não fizer isto, pois então poderá pensar em fazer comprimidos, os tais suplementos, custa um bocadinho mais se calhar do que beber o leite ou comer outros alimentos ricos em cálcio.